Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria sempre esteja conosco. Hoje, dia 3 de maio de 2022, estamos aqui, graças a Deus, para fazer mais uma leitura e reflexão do Evangelho. O Evangelho do dia de hoje, que está em São João, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 14. E também faremos uma pequena abordagem da memória dos santos dos dias de hoje, 3 de maio, que é o dia de São Felipe e São Tiago. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Então vamos ver o que nos diz aqui o Evangelho do dia. Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegaram a me conhecer, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o estão conhecendo e vendo. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso para nós é suficiente. Jesus respondeu: Já faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Quem me conhece, quem me vê, está vendo o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês, não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. É Ele quem realiza as suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por outra razão, acreditem por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Meus irmãos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como Jesus tinha paciência conosco, Ele tem paciência hoje conosco e como Ele tinha paciência com as pessoas. O Senhor, Jesus está respondendo aqui uma pergunta, porque no versículo anterior, Tomé questiona Jesus, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Se não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Então, Jesus pacientemente, novamente, como em várias situações, ele afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem chega ao Pai, ninguém chega ao Pai senão por mim. Essa é a condição para conhecermos o Pai. E você vê, meus irmãos, que realmente as pessoas não conheciam a Jesus, não conheciam exclusivamente e efetivamente a Jesus. Então, definitivamente vocês estão me conhecendo e vendo. Era o que Jesus estava afirmando para eles. Meus irmãos, não adianta. Nós queremos encurtar o caminho. Nós temos que passar por esse caminho que nos leva ao reino dos céus. Temos que conhecer Jesus, viver essa intimidade com Jesus. Pedirmos sempre a intercessão de Nossa Senhora para nos ajudar, para chegar, a que as nossas preces cheguem até Jesus. Nós participamos de todas as solenidades da igreja, estamos sempre ali dentro da igreja, levando, escutando as palavras, escutando as homilias dos padres. Estamos ali em contato com todas as coisas de Deus. Então, como que pode, meus irmãos? Nós temos essa dúvida e Jesus questiona Filipe: como você pode ter dúvidas? O que Jesus quer, meus irmãos? Ele quer essa intimidade conosco. Nós não podemos continuar sendo assim, cabeça dura. Tudo de Jesus tem que provar.
Tudo Jesus tinha que mostrar para falar: eu sou o filho, foi o Pai que me mandou. Então era isso, meus irmãos. E Filipe pede, ele insiste para que Jesus mostre o Pai, para que ele possa acreditar. Então e Jesus com toda a paciência explica isso para ele, mas mesmo assim Jesus mostra um tipo de indignação. Mas vocês estão comigo há tanto tempo, estão me seguindo, vendo aqui tudo que eu faço, como podem ter dúvida? Então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra o tempo todo. A palavra nos mostra o tempo todo. Nós não podemos ter essa dúvida de Jesus, né? Como nós fazemos isso? Como nós criamos essa intimidade com Jesus? Com muitas orações, sermos ali perseverantes nas orações com Jesus. E também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele repete várias vezes, né? Na carta de São Paulo, ele repete várias vezes, novamente, que Cristo morreu por nós, por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado no segundo dia. No terceiro dia, ele ressuscitou para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, meus irmãos. E ele apareceu aos 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos viram Jesus ressuscitado, né? E depois apareceu para mais 500 irmãos de uma só vez. E depois apareceu para Tiago e por fim para Paulo. E como era Paulo, meus irmãos, a história da vida de Paulo? Antes da sua conversão, ele era um perseguidor de Jesus, um intenso perseguidor de Jesus. Ele era um fariseu, observador da lei. E ele se converteu, meus irmãos. Então tenhamos mais confiança nas coisas de Jesus. Vamos perseverar na nossa fé, continuar seguindo Jesus, mas seguir de verdade, meus irmãos, não duvidar, tá bom? Então fique na paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria. E também vamos fazer uma abordagem da história de São Filipe e São Tiago. Filipe nasceu na Betsaida, e o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito do testemunho desse santo. Jesus passou, chamou ele e ele disse sim com a vida. Filipe disse seu sim a Jesus prontamente. Ele foi canal para que São Bartolomeu também se tornasse um discípulo de Cristo. Durante os acontecimentos da multidão dos pães, Filipe também participou deste milagre. Foi para Filipe que Jesus perguntou como se faria para alimentar aquela multidão de pessoas. Na Santa Ceia, o apóstolo Filipe é quem pede a Jesus: mostra-nos, Pai, e isso nos basta. Filipe estava em Pentecostes com a Virgem Maria e os outros apóstolos, São Clemente de Alexandria, que nos diz que ele foi crucificado. Que honra para os apóstolos morrerem pelo Senhor. E São Tiago. São Tiago também foi martirizado por volta do ano 62. Ele nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um dos 12 apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos como o primeiro bispo de Jerusalém. Tiago recebeu mais de uma visita de São Pedro, foi reconhecido por uma das colunas principais da igreja, ao lado de São Pedro e São João. Uma das cartas do Novo Testamento é atribuída a ele, e nela os apóstolos nos ensinam que a fé sem obras é morta. E é preciso deixarmos que o Espírito Santo governe nossa língua, meus irmãos. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês, que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo tenha nos inspirado a clarear um pouquinho melhor as palavras da passagem da Bíblia e que também entendemos um pouco mais da vida dos dois santos do dia, São Tiago e São Filipe. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, na paz de Jesus, o amor de Maria
e façam muitas orações pela paz no mundo. Obrigada, meus irmãos. A paz de Jesus. Fiquem com Deus.